Fatos e Notícias. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Fatos e Notícias, entrevistando gente que faz a diferença na nossa vida, né? O que seria de nós sem os advogados. E, é claro, né, mais uma eleição para a OAB, subseção Anápolis, e também a nível estadual. A gente já convidou uma chapa e, é claro, aqui todo mundo tem direito de falar, né? O espaço é igual para todo mundo. Então vai começar a cronometrar agora 22 minutos, por isso eu não vou prolongar muito. Não, gente, brincadeiras à parte, sem dúvida. Sejam bem recebidos aqui no canal 14. Eu tive que anotar, né, gente? Minha memória já não está muito boa, né? Mas cada um vai se apresentar, mas eu estou aqui com os doutores José Henrique Elias. Jorge Henrique Elias, melhor dizendo, né? Eu escrevi certo e li errado, tá bom? O doutor Pedro Paulo de Medeiros, que é candidato a presidente da OAB a nível estadual, e também o doutor Ronivan Peixoto Júnior. Eu queria que cada um se apresentasse e depois, é claro, a gente vai entrar nesse debate, né, a respeito de eleições da OAB. Vamos começar, é claro, com o Jorge Henrique. Perfeito, Verano. Olá, queridos amigos do Canal 14, é um prazer estar aqui. Meu amigo Guilherme Verano, doutor Pedro Paulo, doutor Ronivan, queridos amigos que trabalham aqui na TV. Eu sou Jorge Henrique Elias, não é? Estou atual na vice-presidência da OAB subseção de Anápolis. Já há 16 anos participo aí das lides classistas. Eu ia perguntar tempo, porque eu até assustei com o tempo agora. Estou aí na luta já há um bom tempo, né? Apesar da pouca idade. E acho que é extremamente salutar e importante essa participação da sociedade dentro dos quadros da nossa ordem, sabendo como ela atua e as várias frentes que ela tem legitimidade para defender a sociedade. Tá certo. Vamos seguir com as apresentações, depois a gente vai fazendo as perguntas, vocês aí fiquem à vontade. Se apresente, senhor Guilherme, eu sou Pedro Paulo de Medeiros, eu sou advogado criminalista, tenho 20 anos de profissão de advocacia. Não, mas você começou criança então, né? Bondade sua. Eu tenho 22 anos de OAB, eu entrei na OAB ainda na época da graduação na faculdade como estagiário e desde então eu tenho galgado vários locais, vários postos na OAB, fui conselheiro seccional, conselheiro federal, fui procurador nacional das prerrogativas, fui representante da OAB no Conselho Nacional do Ministério Público, então esse tempo todo que eu tenho de OAB e de profissão na advocacia é que me fez querer devolver para a advocacia um pouco do que a advocacia me deu. Quero usar a experiência para poder trabalhar para a advocacia e para os novos advogados. Tá certo, vamos passar para o nosso terceiro convidado, já está com o microfone. Guilherme Verano, é um prazer, eu que já tinha o prazer de conhecer a sua voz, hoje te conheço pessoalmente, é um prazer estar aqui, ouvintes do canal 14. É uma honra ladear aqui com o Dr. Jorge Henrique, meu atual vice-presidente, Dr. Pedro Paulo Medeiros, próximo presidente da seccional. Não sei se ele começou criança, mas hoje faz aniversário. Sério? Então, quero desejar mais uma vez parabéns, muita paz, saúde, força, competência para seguir os caminhos da ordem, eu sei que você tem. Meu nome é Ronivan Peixoto Moraes Júnior, estou em Anápolis também desde 1992 e na advocacia, no pleito classista, já tive a honra de participar como secretário-geral adjunto, como vice-presidente, também como delegado da Caixa de Assistência de Advogados e agora presidente da OAB subseção de Anápolis e candidato a vice-presidente na chapa estadual. Já deixando claro, Guilherme, que na história da OAB do Estado de Goiás é a primeira vez que o interior tem a honra de participar na condição de vice-presidente da chapa a nível estadual. Então nós tivemos a honra de ser agraciados com o convite, em resposta também do reflexo do trabalho que a advocacia de Anápolis apresentou em prol da sua sociedade e em prol da classe. Então é uma honra participar aqui também ao seu lado, viu, doutor Pedro Paulo? Tá certo, vamos começar falando de Anápolis então, vamos falar das coisas de casa. Doutor Jorge Henrique, né? A chapa é Avança OAB Anápolis. O que a OAB tem que avançar em Anápolis? O que é o nome da chapa? Vamos partir do nome da chapa. Bom, uma coisa bem literal mesmo. Esse nome, na verdade, é um projeto de dar continuidade a tudo que está sendo tão bem realizado, não é? As comissões novas que nós criamos durante esse mandato, o qual presidido pelo Dr. Ronivan, e dar continuidade aos projetos como de valorização, do respeito ao advogado, da dignidade da profissão, porque muito foi feito em prol do social, né, da vida do advogado como um todo. E mais ainda pode ser feito em prol da dignidade, do resgate. E esse Avança, ele não é um projeto
a nível somente de Anápolis. Na verdade, é um grupo, não é, na verdade, em prol e defesa dos advogados a nível estadual. Por quê? Porque a OAB estadual ela tem que avançar, ela tem que ser uma nova OAB de novo. Não é? A gente tem que buscar evoluir num contexto geral. Aqui em Anápolis, o trabalho efetivamente tem sido brilhante, né? E isso nós recebemos quando visitamos os colegas e ouvimos deles mais elogios do que críticas, mas críticas sempre acontecem, até porque, infelizmente, há 3 anos, quando nós assumimos na condição de vice-presidente da OAB Anápolis... E só para ter uma ideia, o mandato então é de 3 anos, exatamente. Assumimos em janeiro de 2016. Né? E essa gestão termina agora em dezembro. E quando assumimos, havia uma promessa da gestão estadual de autonomia financeira para o interior. Ou seja, devolver aquilo que o advogado do interior gasta de anuidade para que a gestão da subseção pudesse se desenvolver. No entanto, não foi isso que vimos nos 3 anos que passamos à frente da subseção, ladeando o Dr. Ronivan. Nós vimos ofícios indo e não voltando, pedidos sendo feitos e sequer sendo apreciados, e quando apreciados, negados. Isso não pode ficar assim. Anápolis, a subseção de Anápolis, é a maior subseção do estado de Goiás. Nós contamos hoje com quase 3.000 inscritos. Nós abrangemos Abadiânia, Alexânia, Corumbá, Cocalzinho, Pirenópolis e Goianápolis. E seria, e mal comparado com o político, o colégio eleitoral de vocês. Exato, é como se fosse a comarca, digamos assim, aonde a OAB Anápolis atua. Né? Eu falo assim para o cidadão comum entender o processo. Claro. Tá? Né? Então, assim, é uma espécie de colégio eleitoral. Tanto é que nessas cidades mencionadas, nós temos as delegacias geridas pela subseção. Né? Então, quer dizer, uma subseção de tamanho porte não pode ficar de pires na mão. Nós temos contas a pagar e a prestar para os inscritos. Não é? E isso, muitas vezes, nós esbarrávamos na ausência do respaldo seccional, que é justamente da OAB Goiás. Que agora nós temos a tranquilidade, como o Dr. Ronivan já antecipou, considerando que em 85 anos de OAB Goiás, nunca tivemos um presidente eleito diretamente, né? Indiretamente pelo Conselho, já em razão de mudanças pontuais, mas diretamente eleito, um vice-presidente de Anápolis. Imagine os colegas anapolinos o marco que isso seria, ou melhor, que será para a advocacia local. Então, esse movimento avança, é um movimento justamente para melhorar o que aqui regionalmente está bom e o que o Estado pode vir a trazer, doutor Pedro Paulo, para a subseção e principalmente não só Anápolis, mas o doutor Ronivan integrando a vice-presidência do doutor Pedro Paulo representa justamente que o interior, no contexto geral, né, não só o advogado de Goiânia, será respeitado. O que hoje, infelizmente, como ouvi de um colega ao pedir voto em Cocalzinho, ele fez uma analogia. Ele falou assim, a atuação hoje da OAB Goiás, para nós, funciona como sinal de internet. Quanto mais longe da capital, mais fraco. Eu posso, já que o senhor tocou nesse assunto, analogia, falar com o doutor Pedro Paulo a respeito disso aí. Sempre fazendo essa comparação da política, porque a política está muito viva agora, muito presente. Porque, se é que eu posso comparar, né? O governo federal, e a gente vê sempre esse problema, o governo federal, às vezes, não repassa para o governo estadual valores devidos, os governos estaduais não repassam para os municipais. Eu estou enganado nessa analogia, nessa comparação, em relação a repasses, e por que isso não está acontecendo? Guilherme, não, a analogia não está errada, é exatamente essa. As subseções, elas são comparadas às prefeituras. Então, as subseções, elas ficam sempre dependentes do governo do estado, que seria a OAB estadual. Então, ela fica sempre dependendo que o presidente da OAB estadual, que a própria OAB estadual, pela sua diretoria, vá lá e envie o dinheiro para que a prefeitura ou a subseção possa pagar seus funcionários, possa pagar o seu material de limpeza, possa pagar quem é que vai dar manutenção na sua sala, quem é que vai dar vazão às suas necessidades de autossubsistência. E quem é que recebe os benefícios da subseção? São os advogados que estão no interior. Então, como a subseção fica de pires na mão, dependendo da boa vontade do Estado, da OAB estadual, os advogados do interior ficam à mercê
de essa boa relação existir ou não. Então, se não há uma compatibilidade, ou se a seccional, o Estado, por algum motivo, resolve empinar a carroça, ou resolve não fazer o favor, que não é favor algum, é obrigação. Deveria ser um processo natural. Exatamente, objetivamente entregue. Está aqui os seus valores, você tem sua autonomia, você faz o que você quer, você nomeia os seus representantes da Escola Superior da Advocacia, da Caixa de Assistência, você conhece as nuances da sua região, você comanda aí, eu fico aqui naquilo que você necessitar de mim, Estado. Mas não é o que acontece. E quem é que sofre? Os advogados das subseções. E é por isso que nós, ouvindo os anseios da advocacia do Estado, em especial da advocacia do interior e das subseções, nós dissemos, subseções, vocês não vão ficar mais de pires na mão. Vocês querem um representante na diretoria para que vocês participem das decisões? Sim. Foi então, quem é que vocês escolhem representando as subseções no interior? Foi então a advocacia das subseções, a advocacia do interior, não fui eu, indicou o atual presidente da subseção de Anápolis, que é o Dr. Reniban Peixoto, que é o representante dos advogados do interior, dos advogados das subseções, para estar na diretoria e estará na próxima gestão, porque a chapa 5 será vencedora e ele será o próximo vice-presidente da OAB, para que as subseções se sintam representadas em todas as decisões e não fiquem de pires na mão. Tá certo, vamos conversar com o Dr. Ronivon. Então, que vem de uma tradição, né, de família, isso pega houve pressão familiar para seguir esse caminho, Dr. Ronivon? Não, pelo contrário, né? Meu pai era promotor de justiça e sempre fez questão que nós trilhássemos o mesmo caminho como servidor público. Eu, na época, não comecei como estagiário no Fórum de Anápolis, lá com a doutora, na terceira Silva, querida amiga Bárbara. Tive o prazer de ser estagiário naquela escrivania. Logo comecei a estagiar, peguei a carteira da OAB como estagiário e aí peguei gosto com a advocacia e não deixei mais. Não tem jeito. Bom, e esse gosto que o senhor pegou, sem dúvida nenhuma, né? O que ele vai poder ser decisivo agora, sendo candidato a vice-presidente a nível estadual? De que forma a Anápolis estará representada lá, que as demandas vão chegar de uma maneira mais tranquila, mais objetiva? Como vai funcionar isso? Guilherme, só voltando um pouquinho, se me permita, é bom esclarecer essa questão de duodécimo, se pagou, se não pagou. Isso aí vira um tipo de discussão que muitas vezes ela serve como pano de fundo do real problema. Certo. A seccional atual, ela repassou os duodécimos para a subseção de forma pontual. Isso só acontece quando nós, da advocacia, prestamos comprovamos no balancete mensal que nós enviamos, nós comprovamos aqui o que é o gasto, manda para a seccional, logo em seguida ela faz o repasse do próximo mês. Então, quer dizer, o que eu quero deixar claro à advocacia é que os duodécimos desta gestão foram pagos. O que ele não pagou foi compromissos anteriores, que ele deixou, que estão ainda em atraso, e além do duodécimo, o que é o duodécimo para a advocacia e para a sociedade entender? O duodécimo é um valor repassado, mas ele é basicamente para quitar as dívidas das despesas, água, energia, segurança, material de limpeza, papel, telefone. Comparando com a casa, despesas básicas da casa. Despesas básicas, né? Então, quando nós estamos aqui defendendo a autonomia financeira e a administrativa, que não teve, porque quando é autonomia administrativa é quando você participa da gestão indicando aquelas pessoas que você entende que são melhores preparadas para aquela função. E isso nós sofremos interferência da gestão estadual, onde ele indicou as pessoas que eles queriam. E mesmo assim, as recebemos com o maior prazer, tentamos fazer uma gestão transparente, aberta, respeitando a todos, inclusive ao próprio presidente. Eu fiz questão, mesmo sendo opositor a ele à época, eu fui na posse dele, marcamos em seguida uma reunião, ele nos recebeu, só que a partir daí nós sentimos que os benefícios, todos os pedidos eram atendidos, os nossos não. Até uma oportunidade onde nós juntamos mais ou menos 15 presidentes de subseções, fizemos uma reunião prévia, pontuamos as necessidades de cada subseção e marcamos uma reunião com o presidente.
Ao chegar lá, na Casa da Advocacia, a Casa Democrática da Advocacia, onde os direitos basilares da defesa do contraditório são sempre respeitadas, ou ao menos deveriam ser respeitadas, tivemos o desprazer de, ao entrar na sala do presidente, só foi autorizado se nós deixássemos nosso celular dentro de um saco plástico do lado de fora. Falei, ora, o que eu tenho a falar para o meu presidente ou ouvir dele que a sociedade, que os meus pares não possam acompanhar? A partir daquele momento você já percebe que a gestão seria tomada como foi, por atos desordenados de gestão. Não tenho nada a falar das pessoas da atual diretoria, nem tampouco dos colegas de Anápolis também que pleiteiam a candidatura em Anápolis. Das pessoas, não tenho nada a falar de nenhum deles. Da gestão, aí sim nós temos vários pontos a serem atacados. Sem dúvida nenhuma. Vamos voltar aqui para o doutor Jorge Henrique Elias. No início da entrevista, o senhor estava falando a respeito da dureza. A profissão do advogado não é fácil, é uma coisa complicada. A gente está vendo agora que está muita evidência, a questão de lava-jato, STF, né, aquela coisa toda. Como valorizar esse advogado e dar suporte para que ele possa ter uma carreira, desde que sai da faculdade, muitas vezes sai, e como todo mundo que sai da faculdade, sai meio, né? Para onde vou, o que vou fazer, estabelecer um escritório é difícil, é complicado, é oneroso. De que forma a chapa de vocês pretende também pegar esse pessoal que está começando para valorizar a carreira desde o início? Não que tenha que sofrer, você já deve ter sofrido muito, né, no início de carreira, para poder atenuar um pouco. Não que não faça parte, é claro, o sofrimento faz parte de tudo, mas para atenuar certas etapas que podem ser, evidentemente, evitadas e até valorizadas também. Bom, Guilherme, é importante salientar, eu também sou professor, né, apesar de estar muito pouco em sala de aula, justamente pelo tempo que a ordem nos toma e que a advocacia, que é minha atividade, toma, mas estou dentro de sala de aula. E eu tenho percebido, e isso não é segredo para ninguém, que os atuais cursos de direitos, eles formam para concursos. Quando muito para ser aprovado no exame de ordem. Mas eles não preparam aquela pessoa para a advocacia. Então, entendo, e isso é parte, inclusive, do nosso projeto para o advogado jovem, que é necessário começar pela educação, pelo ensino, pelo aprendizado. A partir do momento que cursos, e aí não aquelas palestras teóricas distantes da realidade, daquele jovem advogado que está ali fazendo uma defensoria dativa, que está ali, nós usamos o jargão, esfregando a barriga no balcão. Não é aquele curso teórico, é aquele curso de como advogar, como constituir seu escritório, como fazer a contabilidade, como preparar, por exemplo, seus auxiliares. As próprias parcerias se estabelecem nos escritórios. As parcerias que estabelecem escritórios especializados, cada um em sua área. Né? O advogado, ele tem que ter noção de que ele não é inimigo do colega, eles são colegas, eles não são adversários, né? Eles atuam sempre em parceria. Mas esse espírito deve ser demonstrado na prática e através de cursos, de treinamentos práticos e não meramente teóricos, né, no campo teórico, é o primeiro passo. Não é? Agora, de nada adianta o advogado saber como começar, saber como montar seu escritório, como administrá-lo, quais os programas, o essencial para começar, se ele não tiver possibilidade de advogar efetivamente. Se ele não puder chegar num balcão de escrivania, numa delegacia e ser respeitado como tal. Para isso, atualmente, nós tivemos um problema sério. Nessa gestão da subseção, nossa Comissão de Direitos e Prerrogativas foi esvaziada. O que é a Comissão de Direitos e Prerrogativas? É uma comissão que existe para sempre que o advogado é atacado, tem ofendida a sua prerrogativa legal, essa comissão entra em ação para defendê-lo, para ir conversar com quem de direito, protegendo assim não a pessoa do advogado, mas os direitos legais e constitucionais desse advogado. E nessa última gestão estadual foi criada uma Procuradoria de Prerrogativas, constituída de 3 colegas advogados que defenderiam a OAB e os advogados para o estado de Goiás inteiro. Hoje temos quantos inscritos? Hoje, 40 mil ativos. 40 mil advogados ativos. E quando se contratou esses três colegas em Goiânia para tal defesa, aquilo que historicamente acontecia
que eram as comissões de prerrogativas dos advogados, das subseções, foram minadas. Acabou. Trabalho que presta o trabalho de forma gratuita. Exato, né? voluntário. Né? Eu fui procurador nacional das prerrogativas. Eu era o procurador do Brasil inteiro das prerrogativas. Atuava de forma gratuita. Exatamente. E aí o que aconteceu? Nossos colegas, que historicamente funcionava da seguinte forma: mexeu com um, mexeu com todos. Era 2 horas da manhã, saía todo mundo para a delegacia e falava assim: o que está acontecendo que esse advogado não está sendo respeitado no seu direito? E aí observava-se a lei, exigia-se o cumprimento da lei. Passou-se então aconteceu uma ofensa dessa? Procure a prerrogativa. Procurava a prerrogativa, sequer telefone eram atendidos em Goiânia. Então, quer dizer, ao final da gestão atual, vieram com a seguinte justificativa: não, esses procuradores servem para fazer as petições ao judiciário, à corregedoria, aos órgãos censores. Gente, petição eu sei fazer, faço voluntariamente em nome da ordem, todos os dias. Não é por esse caminho, não é dessa forma. A prerrogativa deve ser defendida imediatamente. Aconteceu a ofensa, já deve estar ali presentes os representantes da OAB. Não é esse... mande o papel para ser analisado por Goiânia. Não, não é por aí. Não é por aí. Tá certo. Bom, o nosso tempo tá se encerrando. Eu queria que... vamos fazer o caminho inverso agora? Vamos começar com o doutor Ronivan. Ronivan, né? Ronivan. Doutor Ronivan, não, isso é tranquilo. É igual o Serleide lá na rádio. Né? Ninguém acerta o nome do Serleide. Doutor Ronivan, eu queria que o senhor... Vamos colocar a coisa bem no aspecto político. Pedisse um voto. Por que o senhor fala, o que o senhor pode falar para o advogado que está acompanhando ali, em relação a ser vice-presidente da OAB de Goiás, a nível estadual, e de que forma o senhor gostaria que eles vissem e pedisse, é claro, evidentemente, o voto? Claro, eu quero até também responder na sua última pergunta, que eu mudei de assunto e não respondi. O que então, nós pretendemos fazer para a advocacia, especialmente para a advocacia do interior? De todas das críticas que foram apontadas até agora, nenhuma se deu especificamente ao trabalho da atual gestão de Anápolis. E eles justificam a incompetência da gestão estadual para com Anápolis com o argumento pífio de que não houve sincronismo com a gestão de Anápolis. O que eu entendo? Se no vocabulário deles sincronismo for o mesmo de submissão, realmente Anápolis não foi submissa a eles e não foi sincrônica à gestão. E o que nós propomos? A advocacia do interior, especialmente, deve ser olhada como um todo, independente da sua bandeira, da sua cor, do seu partido que defende. O OAB não é partido político. A gestão deve ser voltada especialmente para advogado de forma objetiva, de forma transparente, pura, classista. Então, esta é a nossa meta. Nós queremos trabalhar a advocacia de uma forma que não esteja vinculada ao Estado de Goiás, onde atualmente existe o maior clamor da advocacia do interior, é o recebimento das suas UHDs, que é os honorários que são fixados para o advogado que presta a assessoria dativa, e hoje a atual gestão do Estado nos confessou no último colégio de presidentes que tem documentos de que o Estado está arrecadando o dinheiro do contribuinte num valor maior e é repassado um valor menor ao pagamento para os advogados dativos. Isso nós vamos acabar, porque nós temos que ter medidas legais que obriguem que o pagamento que é direcionado, que é pago pelo contribuinte ali no cartório, seja realmente destinado para seu objetivo, que é o pagamento dos honorários dativos. E muitos outros aspectos que nós vamos trabalhar. O Dr. Pedro já adiantou, e eu defendo isso, que é a autonomia, além da autonomia financeira, a autonomia administrativa. O presidente da subseção tem que indicar aqueles que pretendem trabalhar ao seu lado. Tá certo, obrigado, doutor Ronivan. Doutor Pedro Paulo, eu costumo falar sempre que Anápolis ela é a mãe de 2 capitais, né? Goiânia e Brasília não existiriam sem a gente. Ou poderia até existir, mas de uma forma muito mais difícil, muito mais complicada. Esse parto seria muito mais complicado. Então, de que forma Goiânia vai olhar, ou Goiânia, e quando eu falo o estado todo, para sua mãe, né, Anápolis? Guilherme, a prova de que
Goiânia reconhece a importância de Anápolis é o fato de que o vice-presidente é daqui de Anápolis, que é Ronivan Peixoto. É o fato de nós estarmos aqui ao lado do Jorge Henrique, que é o atual vice-presidente e será o próximo presidente. Nós nunca deixamos de estar aqui semanalmente, desde janeiro, desde quando começamos a caminhar e discutir esse projeto da nova OAB Chapa 5 para Goiás. Por quê? Anápolis é muito importante para isso. Minha mãe morou aqui, minha família morou aqui, eu estou sempre aqui, meus irmãos de igreja são daqui de Anápolis, eu frequento o Monte aqui, é uma cidade pela qual eu tenho muita paixão, admiração e sei da importância para o nosso Estado. E até levando para a política, nós dizemos política secular, não é fora da OAB, nós podemos dizer que não é por acaso que os secretários sempre da Indústria e Comércio saem daqui. Porque a importância econômica para o Estado de Anápolis. Então, nós reconhecemos a importância de Anápolis e daí porque a todo tempo nós daremos a importância necessária, não só para Anápolis, mas para todas as subseções. Tá certo. Para encerrar, doutor Jorge Henrique, recado final para a gente, aí para quem está acompanhando, aí, seja advogado ou não. Né? É claro. A sociedade agradeço todo o apoio que sempre deu essa gestão para nossos trabalhos voltados em prol da sociedade, tanto é que até inclusive taxa de serviços urbanos foi revisada após a atuação incessante de nossa Comissão de Direito Tributário e outros serviços mais em geral para a sociedade. Aos colegas e às colegas advogadas, eu gostaria de deixar um recado. Eu, Jorge Henrique, nunca fui presidente da OAB Anápolis. Dr. Pedro Paulo nunca foi presidente da OAB Goiás. Dr. Ronivan nunca integrou uma chapa estadual. Então, essa é a verdadeira renovação. E é isso que nós trazemos como recado para que Anápolis e Goiás continue avançando sempre. É que nós pedimos apoio para a chapa 5. É isso aí. Tá certo, fica o 5 aí, né? Tá certo, obrigado então, doutor Jorge Henrique, doutor Pedro Paulo e doutor Ronivan. Tá? Obrigado pela presença. Nós que agradecemos aqui. aí. Então tá certo. Valeu. Valeu. Eu sou advogado, não tem jeito de votar, mas estamos aqui. Eu vou assumir compromisso todas as chapas aqui. Mas Só dá tchau, senhor. tá certo. Mas não pode ser igual do Lula, né? Não. Então tá certo. Obrigado por esse bate-papo agradável aqui. A gente procura traduzir as coisas do direito, que muitas vezes são tão complicadas, mas trazer para a linguagem comum, acho que é importante. E estamos sempre à disposição. Tá certo. E essa é a missão aqui do canal 14 da NET, o canal comunitário, é falar das coisas da gente, né? Obrigado mais uma vez pela participação. Valeu, obrigado. Então tá certo. Dessa forma a gente encerra então mais uma edição do Fatos e Notícias, com a mensagem deles. O pessoal tá dando tchauzinho ali, né? Com a mensagem subliminar no ar. Até logo mais. Fatos e Notícias.